lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer. Esse é meu Rio Grande, tchê, tchê. Esse é meu Rio Grande, tchê, tchê, tchê. O lugar onde eu nasci, aonde eu vivi e quero morrer. Bom dia, são 6 horas e 30 minutos e está no ar o programa A Voz do Campo, primeira edição. Neste programa, debatemos os assuntos mais importantes do meio rural com enfoque na utilidade pública, através de debates, opiniões de especialistas, entrevistas e muito mais. Neste primeiro programa, o assunto em debate será a degradação do solo, a sua importância e como este fenômeno pode afetar a nossa vida. Vivemos em tempos onde os grandes debates da mídia estão voltados para assuntos que já viraram moda, como o desmatamento e o aquecimento global. Não que estes assuntos não tenham importância, pois também são de grande relevância para nossas vidas. Porém, a degradação do solo deveria estar no foco dos meios de comunicação, visto que seu impacto é tão ou mais significativo que o aquecimento global e o desmatamento. A degradação do solo ocasiona uma queda do produto nacional bruto de vários países. Segundo a ONU, 5% do PIB agrícola mundial é perdido anualmente por culpa deste fenômeno. De acordo com um relatório divulgado pela ONU, na Alemanha, quase 870 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo por culpa deste problema ambiental. Estes efeitos devem-se à perda de solo, contaminação de água e retirada da cobertura vegetal. Pode-se dizer que a degradação do solo não é só uma perda econômica, mas uma hemorragia ambiental, e que sua importância deve ser reconhecida e divulgada pelos meios de comunicação. Diante deste problema, a China é o país mais prejudicado pela degradação dos solos, com cerca de 457 milhões de pessoas afetadas. A Índia vem em segundo, com 177 milhões de pessoas. O terceiro lugar ficou com a Indonésia, com 86 milhões de pessoas. O quarto é Bangladesh, com 72 milhões de pessoas. E finalmente, e alarmante, o quinto colocado, Brasil, com cerca de 46 milhões de pessoas afetadas pela degradação do solo. Agora vamos assistir a algumas entrevistas feitas pelos nossos repórteres para saber o que as pessoas sabem e pensam sobre o assunto de hoje. Estamos aqui hoje com o doutor engenheiro agrônomo Thiago Stumpf, professor da Universidade Federal de Pelotas, que é especialista na área de recuperação de áreas degradadas. Hoje ele vai falar um pouco para nós sobre como se dá e quais as consequências da degradação do solo ao meio ambiente. Obrigado, Ícaro. Gostaria de agradecer o programa por ter me convidado a falar sobre esse tema que é muito importante e não é muito visto na mídia. Então, a degradação do solo ela é qualquer alteração ou interferência que ocorre no mesmo, podendo ser por fatores ambientais ou fatores antrópicos. Eu poderia citar aqui algumas causas da degradação, como a erosão hídrica, a erosão eólica, a compactação do solo, a contaminação, a mineração. Então a gente tem uma área degradada, a gente tem baixa produtividade e hoje a população crescendo, a nossa produção de alimentos não está conseguindo acompanhar. E eu gostaria de deixar também uma outra mensagem, que a gente conscientize mais os produtores, que a nossa pesquisa, que a nossa produção científica dentro da universidade chegue até o produtor, mostre maneiras de manejar o solo, que é uma coisa muito importante. E eu também queria deixar uma frase que eu gosto de falar nas minhas aulas, é que a degradação do solo e a erosão, elas se destinam a piorar antes que melhorar. Gostaria de agradecer o Ícaro e o programa por ter me convidado e fico aberto a qualquer dúvida, sugestões que quem quiser me mandar. Então, em nome do programa Voz do Campo, eu queria agradecer a presença do professor Thiago e ficar disponível para uma próxima visita dele ao programa. Muito obrigado. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Bruno Montes da Silva, especialista no assunto, e falará um pouco para nós sobre a conservação do solo, alguns conceitos e maneiras de conservar o solo. Ícaro, definir o que é conservação do solo é algo bem complicado, porque nós estamos falando de um assunto que ele é bem complexo. Por exemplo, a pergunta que se faz, o que nós vamos conservar? Nós não podemos esquecer que a degradação do solo é um fator de formação do solo, mas nós devemos destacar que o que nós vamos conservar seria a degradação antrópica do solo. Em poucas palavras, definir então o que é a conservação do solo, posso dizer que é realizar todas aquelas práticas visando minimizar os efeitos causados pela degradação antrópica. Tais práticas são
plantio direto, que hoje em dia é muito utilizado, cultivo em faixas, rotação de culturas, dentre outras práticas. A importância da conservação do solo deve ser algo que deve ser de extrema relevância. O porquê? Porque nós estamos falando de conservar aquilo que é o suporte da produção de alimentos do mundo. Por exemplo, algumas áreas hoje em dia no mundo, elas estão em processo de desertificação porque medidas de conservação não foram realizadas. Sendo mais radical, esse processo de desertificação, entre outros, que são processos degradantes, podem muitas vezes inviabilizar a produção de um país. Então, a conservação do solo deve ser um assunto que deve ser mostrado na mídia e deve ser alarmado, porque ele é de extrema importância no que tange ao futuro de gerações e também de nações. Bom, então, em nome do programa A Voz do Campo, eu queria agradecer a presença do engenheiro agrônomo Bruno Montes da Silva. Estamos aqui na propriedade do Sr. Ricardo Nobre, no município de Arroio Grande. O Sr. Ricardo, ele é engenheiro agrônomo e atua na área da produção, na agricultura e na pecuária. E hoje nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância que é relacionado ao solo. Sr. Ricardo, o senhor já ouviu falar no tema chamado desmatamento da Amazônia? Sim. E em que meios de comunicação o senhor ouviu falar desse assunto? Principalmente televisão, jornais, toda a série, toda a mídia fala bastante sobre esse assunto. Sim. E aquecimento global? Também, a televisão toda hora está mostrando os efeitos do efeito estufa aí, camada de ozônio, todo o assunto que envolve o aquecimento global aí, a mídia está sempre questionando. sempre colocando aí. Sim. E degradação do solo? O senhor já ouviu falar? Sim, degradação do solo, a gente, principalmente durante o curso de agronomia, nas cadeiras de solo, a gente tocava muito no assunto sobre degradação. E, basicamente, a gente que lida com produção também faz parte do nosso cotidiano aí. O senhor acha que o solo ele é importante? Sim, toda a nossa produção depende do solo. Tá? Então, ele é de extrema importância, a nossa produção, a nossa alimentação, ela vem toda do solo, né? O senhor acha que é importante conservar o solo? Não tem dúvida, porque se nós não conservarmos o solo, se ele se degradar, logo nós teríamos produção, né? Sim. Bem, agradecemos então a entrevista fornecida pelo professor Ricardo. O programa Voz do Campo vai ficando por aqui em mais uma edição. Para mais informações, sugestões e dúvidas, envie e-mail para programa@tvfaim.com.br. A todos um ótimo dia e até a próxima. Tchau. Tô voltando pra ficar. É que a minha terra, é que a minha vida, é que o meu lugar. A gente vai ver uma matéria. Tá gravando? Estou gravando. Tá gravando. Depois... Bom dia. Bom dia. Está no ar. Olha essa bosta aí, ó. Ó, eu posso citar. Esqueci dos fatores ambientais, claro. Bom dia. Não vou olhar. Tá. Bom dia. Está no ar o programa A Voz do Campo. Segurando aí, falando a voz. Perguntou a bola? A Voz do Campo. Ricardo, definir o que é conservação do solo é algo bem complicado, porque nós estamos falando de um assunto bem complexo. Por exemplo, a pergunta que se faz. Cala a boca, hein, gata? Bom dia. Quase que você pensa Tá vendo, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Dr.
Tá, vai. Bom dia. Tu vai cortar isso tudo? Corta. Tinha que ver hoje amanhã lá no campo, lá me lembrando. Não pode chamar de pai, não pode chamar de pai. Sou Ricardo. Arete? Bom dia. 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 Nossa, você vai sair tudo no plano. Bom dia. Como é que é? Joga já de 3 horas. Não pode uma câmera, né? Nasceu pra isso, hein? A sua importância para a sociedade é isso. Como afeta? Afeta. Fala afeta. Afeta. Afetado, Júnior?